Existe uma dor silenciosa que pouquíssimas pessoas sabem explicar. Não surge simplesmente da ausência de alguém, nem por rejeição, nem mesmo por saudades. Isso vem de algo muito mais profundo. Você tenta seguir em frente, tenta se manter ocupado, tenta se convencer de que, a essa altura, já deveria ter-se curado. No entanto, uma parte de você continua voltando àquela pessoa como se estivesse ligada por um fio invisível. E quanto mais você tenta cortar esse fio, mais apertado ele parece ficar. Este é o momento em que Carl Jung faria uma pergunta incômoda. Uma pergunta capaz de mudar a forma como você entende o próprio apego. Talvez você não esteja preso a essa pessoa, e talvez você esteja preso ao que aquela pessoa despertou em você. Porque o inconsciente raramente se apaixona pela pessoa que está diante dele. Ela se apaixona pelas imagens que cria, como as histórias que inventa, com os significados ocultos que atribui. E quando essas projeções se tornam suficientemente poderosas, a pessoa deixa de ser apenas uma pessoa. Ele se torna um símbolo, um arquetipo, uma porta de entrada para partes esquecidas da sua própria alma. E por isso que algumas conexões parecem impossíveis de romper. Não necessariamente porque sejam saudáveis, mas porque elas tocam em regiões profundas da psique que ainda não foram compreendidas. Há algo quase misterioso nesse processo. Você pensa neles quando acorda. Você se lembra deles sem nenhum motivo aparente. Você sente a presença deles mesmo, e que estão longe de você. E então surge a pergunta: por quê? Por que uma única pessoa ocupa tanto espaço dentro da mente? Porque certas pessoas desaparecem fisicamente, mas permanecem emocionalmente presentes por meses ou até anos. Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si um mundo invisível muito maior do que imagina. Dentro desse mundo vivem figuras interiores, desejos reprimidos, feridas esquecidas, necessidades emocionais não reconhecidas. E quando encontramos alguém que ativa essas regiões ocultas, algo extraordinário acontece. Essa pessoa deixa de ser simplesmente quem ela é. Eles se tornam um espelho. E os espelhos possuem um tipo perigoso de poder, porque elas não refletem apenas o rosto, elas também refletem aquilo que permanece invisível dentro de nós. Muitas mulheres acreditam que sofrem porque perderam alguém, mas, muitas vezes, o sofrimento vem de outro lugar. Isso resulta da perda da experiência emocional que aquela pessoa proporcionava, a sensação de ser visto, a esperança, a fantasia, a promessa silenciosa de que algo dentro deles finalmente se completaria. E aqui começa um dos maiores paradoxos da vida. Quanto menos consciente você for do que projeta em alguém, mais poderosa essa pessoa parecerá se tornar. Ele se transforma em algo quase mítico. Você começa a acreditar que ninguém mais jamais poderá substituí-los, que ninguém mais conseguisse evocar as mesmas emoções, que ninguém mais conseguiria ter o mesmo impacto. Mas o que está realmente acontecendo? Jung diria que a energia psíquica não está ligada à pessoa. Está anexado à projeção. E enquanto a projeção permanecer inconsciente, o vínculo permanece vivo, mesmo que o relacionamento tenha terminado, mesmo que nunca tenha existido de facto, mesmo que a outra pessoa já tenha seguido em frente. E por isso que algumas mulheres permanecem emocionalmente ligadas a homens emocionalmente indisponíveis. Homens que enviam sinais contraditórios. Quem se aproxima e depois se afasta. Pessoas que demonstram interesse e depois desaparecem, que parecem divididos entre o desejo e o medo, porque a mente humana é fascinada por aquilo que permanece inacabado, pelo que permanece sem solução, por algo que ainda permanece um mistério. O ego quer respostas, mas o inconsciente é atraído por enigmas, e quanto mais incompleta a história parece, mais difícil se torna deixá-la para trás. Um homem pode ir embora, mas as perguntas sem resposta permanecem. Uma conversa pode terminar, mas a fé se do fez. Mas e se aquele momento for a coisa mais sincera que você jamais sentirá? Mas e se aquele momento for a coisa mais sincera que você jamais sentirá? Mas e se aquele momento for a coisa mais sincera que você jamais sentirá? Tensão emocional persiste. O relacionamento pode ter chegado ao fim. No entanto, algo mais profundo se recusa a soltar seu domínio. E aqui que tudo começa a mudar. Porque Jung não acreditava que a cura começasse pela compreensão da outra pessoa. Ele acreditava que a cura começa quando você se torna curioso sobre si mesmo. Quando você parar de perguntar:
Porque não consigo parar de pensar neles. E começo a perguntar: que parte de mim ainda está se procurando através deles? Essa pergunta, você quer ser para servi-los? 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 Abre uma porta para a sombra, para o inconsciente, adentrando a paisagem emocional oculta que a maioria das pessoas passa a vida evitando. E quando essa porta começar a se abrir, você poderá descobrir que algo muito mais profundo estava acontecendo o tempo todo. Não e uma história de amor, não e uma obsessão, não mesmo um coração partido, mas um despertar psicológico desfarcado de apego, uma jornada que sua alma vem tentando lhe guiar desde o princípio. E o que emerge dessa jornada e foi muito mais poderoso do que qualquer um poderia esperar. Não se trata deles. Nunca foi. Trata-se das partes esquecidas de si mesmo que aguardam para serem resgatadas. No momento em que essa compreensão começa a se consolidar, outra verdade emerge silenciosamente. Uma verdade a qual a maioria das pessoas resiste, porque isso os forca a olhar para dentro em vez de para fora. A pessoa de quem você não consegue se desapegar pode estar carregando pedaços da sua sombra. E a sombra, como Jung a descreveu, não é meramente escuridão. E tudo aquilo que existe dentro de você e que foi negado, negligenciado, reprimido ou esquecido. As qualidades que te ensinaram a não expressar, as necessidades que você aprendeu a esconder, as emoções que você convenceu a si mesmo de que eram perigosas. Para algumas mulheres, a sombra contém raiva, para outros, o desejo, para outros, vulnerabilidade. E se as pessoas fossem nesse momento de anos de condicionamento emocional, essa vontade contém um profundo desejo de ser escolhido, ser amado sem merecer, ser valorizado sem precisar provar seu valor, ser visto sem precisar atuar. No entanto, a vida raramente nos concede consciência através do conforto. Em vez disso, apresenta pessoas que despertam esses desejos reprimidos, pessoas que despertam antigas correntes emocionais sob a superfície, pessoas que parecem estranhamente familiares mesmo quando mal as conhecemos. E essa familiaridade muitas vezes parece predestinada, mas Jung teria oferecido uma explicação, furacão 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 explicação. Mematiçada, o que parece destino, às vezes e reconhecimento, não o reconhecimento de outra alma, reconhecimento de um padrão inconsciente, reconhecimento de uma ferida inacabada, reconhecimento de uma parte esquecida de si mesmo que busca integração. E por isso que certas conexões parecem avassaladoras desde o início. A intensidade é desproporcional. O envolvimento emocional acontece muito rapidamente. A imaginação se antecipa à realidade. O futuro torna-se vivido muito antes de o presente. Está alcançado tal certeza. E, no entanto, a experiência parece inegavelmente real, porque psicologicamente irreal. As emoções são reais, a saudade irreal, o apego irreal, mas a história associada a essas emoções pode não ser. Essa distinção muda tudo, porque quando a dor emocional se funde com a fantasia, o sofrimento se aprofunda. A mente começa a preencher os espaços vazios com significados imaginados. O silêncio se transforma em afeto oculto. A distância se transforma em medo da intimidade. A inconsistência se transforma em complexidade emocional. E a incerteza se torna evidência de que algo extraordinário deve estar acontecendo. Mas, frequentemente, acontece algo completamente diferente. O inconsciente está protegendo uma ilusão. Não porque queira te machucar, porque quer te ensinar. E essa lição torna-se especialmente importante quando a pessoa em questão está em conflito emocional,
O tipo de homem que parece ser afetado por vós, no entanto permanece distante, ou o tipo de homem que retorna inesperadamente. Em seguida, retira-se novamente. O tipo de homem cujos acaus e emocaus parecem existir em constante contradição. As mulheres frequentemente presumem que esse comportamento significa que ele não se importa. Às vezes isso é verdade, mas nem sempre, porque muitos homens travam suas próprias batalhas inconscientes, batalhas que eles não compreendem completamente. Batalhas que nada têm a ver com a mulher que está diante deles. Um homem pode sentir profundamente e ainda fiz que o romance doe desse momento. E ainda fiz que o romance fonas persutos e fersutos, mas se aquele momento pode sentir profundamente e ainda fiz que o romance fonas persutos e fersutos doe desse momento. Assim recuar, ele pode desejar proximidade e temê-la simultaneamente. Ele pode ansiar por consenso, ao mesmo tempo que se protege da vulnerabilidade. Eliseras tudo isso desgeninhonamentos e ainda assim ficar sobrecarregado pelo que essa preocupação desperta dentro dele. Essa contradição existe ao longo de toda a história da humanidade. Os estoicos compreendiam isso. Marco Aurélio escreveu extensivamente sobre como dominar o caos interno. Não porque lhe faltasse emocal, mas porque emocal muitas foranices que menata, vezes ameaçava sobrepuxar a razão. Da mesma forma, muitos homens passam anos construindo identidades baseadas no controle. Forca, independência, autossuficiência. Então, uma concesso inesperada começa a desmantelar essas defesas. E de repente, eles se deparam com partes de si mesmos que não podem mais evitar. Temer, precisar, saudade, ternura, dependência, as mesmas emoções que eles passaram anos reprimindo. E aqui que anima entra na história. Um dos conceitos mais profundos de Jung é a anima, representa a dimensão feminina dentro da psique masculina. Sua profundidade emocional, sua capacidade de sentir, sua relação com a intuição, a vulnerabilidade e o amor. Quando um homem encontra uma mulher que ativa fortemente a sua anima, a experiência pode ser transformadora, mas a transformação raramente é confortável, porque a anima não se limita a revelar beleza, revelar verdade. E a verdade ameaça o ego, especialmente um ego construído sobre o controle emocional. É por isso que alguns homens se afastam justamente quando começam a sentir algo significativo. Não porque eles não sintam nada, porque eles sentem demais. Ele recua. Não porque não haja emoção, mas isso ocorre porque a emoção é maior do que a compreensão que ele tem de si mesmo no momento. Ele se torna distante, não porque a concesso seja insignificante, mas porque essa concesso o está forçando a confrontar partes de si mesmo que ele evitou por anos. E, no entanto, e aqui que muitas mulheres ficam presas, eles ficam fascinados pela luta dele, cativado pelo seu conflito, determinada a ajudá-lo a se curar, determinada a finalmente me tornar a pessoa que o alcança, determinada a finalmente me tornar a pessoa que o alcança, a pessoa que consegue ter sucesso onde outros falharam, a pessoa que for escolhida. Mas por trás desse desejo muitas vezes se esconde uma pergunta, uma situação dolorosa. Se eu for conseguir aquele me escolha, finalmente me sentirei digna. E aqui esta, a ferida mais profunda, a verdadeira ferida, não e abandono, não e rejeição, dignidade. Porque, quando a autoestima passa a estar atrelada à disponibilidade emocional de outra pessoa, a liberdade desaparece. Sua paz passa a depender do comportamento deles. Seu valor passa a depender da atenção deles. Seu estado emocional passa a depender das decisões deles. E a alma começa a viver em cativeiro, esperando, analisando, esperando decodificação, em busca de sinais, em busca de certeza, em busca de validação. Mas o que acontece a seguir é ainda mais revelador, porque, eventualmente, o sangue, 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 o sangue,
os sing, 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 os sing. Inconsciente se cansa de repetir a mesma lição. E quando esse momento chega, algo mais profundo começa a emergir, algo poderoso, algo que ameaça toda a ilusão sobre a qual o apego foi construído, uma nova consciência, uma que já não questiona se eles voltarão, uma que começa questionando se perder a si mesmo alguma vez valeu a pena para mantê-los. E quando essa questão surge, todo o panorama psicológico começa a mudar. Porque a jornada já não se trata de compreendê-los. Está se tornando uma... Gostava de lembrar de você. E ai que começa o verdadeiro confronto. Não com a outra pessoa, não no relacionamento, nem mesmo com a derrota, mas consigo mesmo. Porque chega um momento em todo o vínculo profundo em que a história externa não consegue mais distrair você da interna. Por muito tempo a mente permanece ocupada com perguntas sobre eles. O que eles estão pensando? Eles sentem minha falta? Eles voltaram? Será que eles alguma vez se importaram de verdade? As perguntas parecem intermináveis. No entanto, por trás de todas elas reside uma questão mais profunda que muitas vezes passa despercebida. Por que essa experiência me afetou tão profundamente? O inconsciente tem uma maneira notável de esconder verdades importantes por trás da obsessão emocional. Enquanto sua atenção permanecer fixa na outra pessoa, você não precisa examinar o que está acontecendo dentro dela. Você não precisa mais enfrentar a solidão que existia antes da chegada deles. Você não precisa enfrentar os samadhis que eles despertaram. Você não precisa confrontar as partes de si que vêm silenciosamente pedindo atenção há anos. E assim o vínculo continua. Não porque seja nutritivo, porque é familiar, porque a dor, quando repetida por tempo suficiente, começa a aparecer um lar. Essa é uma das realidades mais difíceis que Jung já explorou. Os seres humanos não buscam apenas a felicidade, eles buscam familiaridade, mesmo quando a familiaridade dói. Mesmo quando a familiaridade os mantém presos, mesmo deixo carium o deixo querer que mais se querer carium o deixo 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 querer carium. Quando a familiaridade lhes parte o coração repetidamente, uma mulher que inconscientemente duvida do seu próprio valor pode sentir-se repetidamente atraída por homens emocionalmente indisponíveis. Não porque ela gosta de sofrer. Porque a dinâmica parece familiar, como uma velha ferida, uma ferida que sussurra. O amor precisa ser conquistado. O amor precisa ser buscado. O amor precisa ser provado. O amor precisa ser conquistado. E assim ela prossegue. Espera, perdura, esperanças, sem perceber que está reencenando um roteiro escrito muito antes de conhecê-lo. Um roteiro oculto nas experiências da infância. Condicionamento emocional precoce. Decepções passadas. Inseguranças não resolvidas. Os rostos mudam. A história continua a mesma, até que a consciência entre na sala. E a consciência entre muda tudo. Porque uma vez que você começa a perceber o padrão, não consegue mais acreditar totalmente na ilusão. A intensidade emocional ainda pode existir. A saudade ainda pode surgir. As lembranças, ainda podem retornar. Mas algo dentro de você começa a observar em vez de se afogar. Você se torna a testemunha, e essa mudança é o início da individuação. Uma das ideias mais importantes de Jung é a individuação e o processo de tornar-se íntegro. Não e perfeito, todo, e a integração gradual de todas as partes fragmentadas de si mesmo. As partes feridas, as partes assustadoras, as partes esquecidas, as partes poderosas. E
talvez o mais importante, as partes que buscavam completude através de força, outras pessoas. Durante anos você pode ter acreditado que outra pessoa detinha a chave para a sua felicidade. Que se eles te amassem o suficiente, tudo finalmente faria sentido. E se te escolhessem, o vazio desapareceria. Que se lhes retornassem, a paz retornaria com eles. Mas a paz que depende da presença de outra pessoa não, e paz, e a dependência usando a máscara do amor. A verdadeira paz surge de algo mais profundo, em algum lugar mais tranquilo, em algum lugar bem menos dramático. Por isso que o crescimento emocional muitas vezes parece decepcionante no início, porque o ego quer grandes resoluções, deseja reencontros apaixonados, ela exige explicações perfeitas, deseja que a história termine exatamente como imaginou. Mas o crescimento raramente surge através da fantasia. O crescimento vem através da verdade. E a verdade muitas vezes fala baixinho, como muita suavidade. Sussurra, você sobreviveu. Você ainda está aqui. Você não precisa de todas as respostas. Você não precisa, disse, Maripices, de todas as explicações. Você não precisa da validação deles para confirmar seu valor. Inicialmente, essa constatação causa uma sensação quase desconfortável, porque muitas pessoas passam anos organizando inconscientemente sua identidade em torno da atenção de outra pessoa. Quando essa atenção desaparece, eles se sentem perdidos, não porque perderam a pessoa, porque perderam a versão de si mesmos que existia através daquela pessoa. A mulher que esperou, a mulher que tinha esperança, a mulher que mansuiu, 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 a mulher que mansuiu. Imagino a mulher que acreditava que um dia tudo finalmente se encaixaria. Desapegar-se de algo muitas vezes significa lamentar todas as identidades envolvidas. E o luto nem sempre se resume a pessoas. Às vezes, o luto tem a ver com sonhos, sobre expectativas, sobre futuros que nunca chegaram, sobre histórias que existiam apenas na imaginação. E por isso que a cura parece tão estranha. Você não está apenas os libertando. Você está libertando a fantasia, a projeção, o futuro que você criou em você criou em sua mente. E toda projeção que morre deixa um espaço para trás, silêncio, um vazio. A maioria das pessoas se apressa em preencher esse vazio imediatamente, com distrações, com novos relacionamentos, com uma atividade incessante, qualquer coisa para evitar ficar sozinho consigo mesmo. Mas Jung acreditava que algo sagrado acontecia naquele espaço, porque o vazio nem sempre ausencia. Às vezes é uma questão de preparação. Às vezes é a alma que cria espaço para algo mais autêntico. E o que emerge desse espaço é frequentemente inesperado. Não outro relacionamento, mais uma obsessão, não mais uma montanha-russa emocional, mas clareza, um tipo de clareza que não se pode obter de mais ninguém. Aquele tipo de clareza que surge quando finalmente nos enxergamos sem ilusões. E quando essa clareza começa a surgir, uma transformação sutil se desenrola. Você para de perguntar por que eles mudaram. Você para de perguntar por que eles foram embora. Você para de se perguntar o que poderia ter feito. Dá diferente. Em vez disso, outra pergunta silenciosamente toma o seu lugar. Uma questão muito mais poderosa. E se toda essa experiência nunca tivesse tido a intenção de me ensinar algo sobre eles? E se isso fosse para me revelar? E assim que essa possibilidade entra em sua consciência, o apego começa a se desfazer de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Porque algo maior que a saudade está começando a despertar. Algo mais forte que o desejo. Algo mais profundo que a esperança. Autorreconhecimento. E quando uma mulher começa verdadeiramente a se reconhecer, o panorama emocional muda para sempre. O autorreconhecimento e uma revolução silenciosa raramente chega com anúncios dramáticos. Não há trovões, nenhuma revelação repentina,
Não existe uma única manhã em que você acorda completamente curado. Em vez disso, ela entra na sua vida quase despercebida. Um pensamento que já não dói tanto, uma lembrança que já não controla todo o seu dia. Um silêncio que já não parece base de Seikaf. Insuportável. E aos poucos, algo muda. A pessoa que antes ocupava o centro do seu universo emocional começa a se mover em direção às margens. Não porque você o esforce a estar lá, mas porque você está finalmente voltando a ser você mesmo. E nessa fase que muitas mulheres ficam confusas, porque esperam que a cura lhes traga uma sensação de certeza. No entanto, muitas vezes parece luto. Há dias em que você sente falta deles. Dias em que antigas emoções ressurgem. Dias em que as memórias surgem inesperadamente. E por um instante, você se pergunta se fez algum progresso. Mas a cura não significa a ausência de emoção e a ausência de cativeiro. A memória pode permanecer, a licor pode permanecer, até mesmo o amor pode permanecer. Mas as correntes começam a desaparecer. Essa distinção é crucial, porque muitas pessoas acreditam que liberdade significa deixar de se importar. Já não sinto nada, já não me lembro de nada. Isso não é liberdade, isso é insensibilidade emocional. Liberdade e pior disso é o que? Lembrar sem se perder, sentir sem abrir mão da sua identidade, amar sem abandonar o respeito próprio. E aqui que a sabedoria estoica se torna inesperadamente poderosa. Epicteto ensinou que o sofrimento muitas vezes não provém dos eventos em si, mas do significado que lhes atribuímos. Durante anos talvez você tenha atribuído um certo significado a essa pessoa. Talvez eles representassem o seu futuro. Talvez eles representassem o seu valor. Talvez eles representassem a sua chance de finalmente se sentir escolhido. Mas o que acontece quando esses significados começam a se dissolver? O que acontece quando você percebe que eles nunca foram a fonte do seu valor? O que acontece quando você entende que seu valor já existia muito antes de eles entrarem na sua vida? A resposta é ao mesmo tempo bela e aterradora, porque de repente não há mais ninguém para perseguir. Não sobrou ninguém para convencer. Não sobrou ninguém para culpar. Apenas você, somente suas escolhas, apenas a sua relação com a sua própria alma. E esse nível de responsabilidade pode ser avassalador, mas também libertador. Porque o poder que você antes depositou nas mãos de outra pessoa, aos poucos retorna para você. A quincal que você antes dedicava a analisar o comportamento deles começa a fluir para dentro. Você começa a ficar curioso sobre seus próprios padrões, seus próprios medos, seus próprios desejos, suas próprias motivações inconscientes. Este é o início de uma verdadeira transformação. Não se transformar para se tornar mais desejável. Não se tornar outra pessoa para ganhar amor, mas tornando-se mais plenamente você mesmo. Jung acreditava que grande parte do sofrimento humano provém de viver muito distante da própria natureza autêntica, por causa do uso de máscaras, a partir da execução de papéis, Abandonar a si mesmo em busca de aceitação. E em nenhum lugar isso é mais comum do que em assuntos do coração. As pessoas se perdem tentando manter alguém por perto, eles silenciam-se, intoxicam, ignorem as necessidades deles, comprometer seus valores, diminuir sua identidade, tudo na esperança de preservar um consenso. Mas, eventualmente, a psique se rebela. No fim, a alma exige honestidade. E quando esse momento chega, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar o relacionamento de uma forma diferente. Não por saudade, não por meio da fantasia, mas através da verdade. Você vê o que havia ali e o que não era. Você vê o que era real e o que foi projetado. Você percebe os momentos em que ignorou sua própria sabedoria, os momentos em que você se aceitou menos do que merecia, os momentos em que você confundiu intensidade emocional com compatibilidade emocional. E embora essas constatações possam inicialmente incomodar, elas trazem consigo uma imensa liberdade. Porque a verdade, mesmo a verdade dolorosa, liberta. A ilusão, mesmo a bela ilusão, aprisiona. E que fração, algumas das mulheres mais fortes não são aquelas que nunca amaram profundamente. São mulheres que dores, fotuque dentiu couro sereci, fotuque dentiu couro sereci,
fotuque dante o couro sarete, 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 fotuque dante o... Amaram profundamente e, ainda assim, escolheram a si mesmas. Mulheres que vivenciaram a dor de um coração partido sem permitir que essa dor as definisse. As mulheres que enfrentaram a decepção sem abdicar da sua dignidade. As mulheres que descobriram que a soberania emocional é muito mais poderosa do que a dependência emocional. E talvez seja isso que Jung compreendeu melhor do que a maioria. O objetivo da vida não é evitar o sofrimento. O objetivo é permitir que o sofrimento o transforme em Mikasuve, 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 em vez de o consumir, cada objeto a ser usado traz consigo uma lição. Toda perda contém um convite, toda ferida emocional aponta para um nível mais profundo de consciência. A questão é se aceitamos o convite, ou passar anos fugindo disso, porque, no fim das contas, a vida nos faz a mesma pergunta. Não se trata de saber se alguém nos amava, não se trata de saber se eles ficaram. Não se trata de saber se eles nos escolheram. Mas será que fomos nós que escolhemos isso? Se honramos ou não a nossa própria verdade? Se permanecemos fiéis à nossa própria alma? Se aprendemos a valorizar-nos por nós mesmos sem precisar de confirmação externa? E é aqui que algo profundo começa a surgir, uma constatação tão simples que muitas vezes leva anos para ser compreendida. A pessoa de quem você não conseguia se desapegar nunca foi apenas uma pessoa. Eles foram um catalisador, um espelho, um mensageiro do inconsciente, um capítulo em seu despertar psicológico. Elas chegaram trazendo-lhe coisas que sua alma, de aquele momento começou a ter mais sentido. Precisava aprender. E, uma vez que essas líquas começam a ser assimiladas, o domínio emocional diminui. Não porque o passado mude, mas porque você muda. Porque a mulher que outrora buscava a plenitude fora de si mesma está gradualmente desaparecendo. E em seu lugar está alguém completamente diferente. Alguém mais calmo, alguém mais sabio, alguém que já não confunde anseio com destino. Alguém que já não confunde incerteza com amor. Alguém que entende que o amor verdadeiro não exige que se vás, abandone a si mesmo. E o que surge a seguir é a constatação mais importante de todas. A constatação que finalmente completa o ciclo da jornada. O que surge a seguir não é um desfecho da forma como a maioria das pessoas o imagina. Não existe conversa perfeita. Não existe uma explicação final que faça com que todas as feridas desapareçam repentinamente. Não existe um momento mágico em que o passado perca todo o seu significado. O verdadeiro encerramento é algo muito mais silencioso. Isso acontece quando a energia emocional que antes era investida em outra pessoa finalmente retorna para casa. E quando isso acontece, você começa a ver tudo de forma diferente. Você percebe que a consciência, por mais poderosa que parecesse, nunca teve a intenção de se tornar sua identidade. Você percebe que as saudades não era prova de que você estava destinado a ficar preso nessa situação. Você percebe que a dor não era um castigo, era informação, uma mensagem das camadas mais profundas da sua psique. Uma mensagem que lhe pede para olhar para dentro de si, crescer, despertar, tornar-se. E talvez esse seja o aspecto mais incompreendido do apego emocional. As pessoas acreditam que estão sofrendo porque não conseguem ter a pessoa que desejam.
Mas muitas vezes eles sofrem porque a experiência exige uma transformação a qual resistem. O inconsciente não está interessado no conforto. Tem interesse na totalidade. Isso trará repetidamente a mesma lição à sua vida até que ela seja compreendida. Rosto, Fariseu bem sugeriu que o que chamamos de Diferente. Nome diferente. Circunstâncias diferentes. O mesmo padrão emocional. De novo. E de novo. E de novo. Até que a conscientização finalmente quebre o ciclo. até você finalmente parar de perguntar como faço para que eles me amem e comece a perguntar por que tenho me negado amor. Essa pergunta muda tudo, porque a partir desse momento a jornada deixa de ser sobre busca, a questão passa a ser o retorno, um retorno ao seu centro, um retorno à sua intuição, um retorno à sua dignidade. Não me fez favor, nasce que os abs antet. Retorno às partes de si que foram abandonadas na busca por validação. E quando esse retorno começa, algo extraordinário acontece. O caos emocional começa a se acalmar. Os pensamentos obsessivos perdem a intensidade. A necessidade de respostas começa a diminuir. Não porque todas as perguntas tenham sido respondidas, mas porque essas respostas já não são necessárias. Você finalmente entendeu algo que Marco Aurélio insinuou séculos atrás. A paz não vem do controle de eventos externos. Isso vem de dominar o seu relacionamento com eles. Essa pessoa pode nunca mais voltar. O pedido de desculpas pode nunca chegar. A explicação pode nunca chegar. E, no entanto, sua paz permanece, porque a sua paz já não depende dos resultados. Esta é enraizado no interior. Isso é soberania emocional, não é frio, não é indiferença, não estou fingindo que você nunca se importou. Soberania emocional e a capacidade de sentir profundamente sem se deixar aprisionar pelo que se sente. Amar sem se perder, ter esperança, sem abandonar a realidade. Recordar sem ficar preso ao passado. E quando uma mulher chega a esse ponto, toda a sua presença se transforma. Ela transmite uma sensação de calma, uma sensação de estabilidade, uma força silenciosa que não pode ser fabricada. Ela não persegue mais ninguém, ela observa, ela já não implora por esclarecimentos, ela se torna lucida, ela já não tem medo de ficar para trás, porque ela finalmente parou de se deixar para trás. Essa transformação é sutil, no entanto o seu poder é imensurável, porque a maior mudança nunca foi externa. A maior transformação aconteceu internamente. A sombra que antes operava inconscientemente foi trazida à consciência. As projecuas começaram a se dissipar. As feridas começaram a revelar a sua verdade. As partes fragmentadas da psique começaram a se mover em direção a interação. Isso é individuação. Isso é maturidade psicológica. Este é o processo lento e sagrado de se tornar completo. E quando uma mulher se torna completa, algo fascinante acontece. A mesma energia que antes a mantinha presa a algo passa a servir ao seu crescimento. O anseio se transforma em sabedoria, a dor se transforma em aprendizado. A confusão se transforma em clareza, o sofrimento se transforma em transformação. Nada se desperdica, nem uma única lágrima, nem uma decepção, nem uma única noite em claro, porque cada experiência contribuiu para a pessoa que ela está se tornando. Carl Jung certa vez sugeriu que não nos iluminamos imaginando figuras de luz, nos iluminamos ao tornar a escuridão consciente, e talvez seja esse o verdadeiro propósito de toda essa jornada. Não os encontro. Encontrar a si mesmo, não entender o comportamento deles, compreender a própria alma, não merecendo o amor deles. Lembre-se do seu próprio valor, porque o valor nunca foi algo que outra pessoa pudesse lhe dar, e nunca foi algo que outra pessoa pudesse tirar de nós. Existia antes da chegada deles. Permaneceu assim enquanto eles estavam presentes, e isso continuara, muito depois que eles se forem. Essa é a constatação que muda tudo, a constatação que finalmente quebra a ilusão. Você nunca esteve incompleto. Você nunca esperou que outro ser humano te completasse. Você estava sendo convidado apenas para se lembrar de quem você sempre foi. Uma mulher cujo valor não aumenta quando alguém a escolhe. Uma mulher cujo valor não diminui quando alguém a abandona. Uma mulher cuja paz não se constrói sobre a atenção. Uma mulher cuja identidade não se constrói com base, não se desconstrói com base na
Aprovação. Uma mulher que compreende que a história de amor mais profunda da sua vida nunca foi aquela que ela buscou fora de si. Era aquela que ela cultivava dentro de si. E quando essa verdade finalmente se instala em seu coração, algo extraordinário acontece. A peca de fixação se solta, o medo desaparece, a saudade diminui, a mente se aquieta, a alma se aquieta. E pela primeira vez em muito tempo, ela para de procurar fora o que sempre esteve à sua espera dentro de si. Ele escolhe a si mesma. Não por orgulho, não por amargura, não por demissão, mas a partir da compreensão, da sabedoria, com amor. E nessa escolha, ela descobre o que vinha procurando o tempo todo: liberdade,